Olá, seja bem-vindo! Estar mentalmente saudável, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de bem-estar no qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, consegue lidar com as inquietudes da vida, é capaz de trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. No entanto, as situações do cotidiano mostram que cada vez menos estamos conseguindo levar a vida desta forma. Existe um aumento dos casos de violência, uso de drogas, transtornos compulsivos, suicídio, intolerâncias, entre outros. Para lembrar as pessoas que cuidarem não só da saúde física, mas também da mental, é muito importante, foi criado o Janeiro Branco. Isso mesmo, surgiu em outubro de 2013 aqui no Brasil, em Uberlândia, Minas Gerais, por um grupo de psicólogos e psiquiatras que tiveram a ideia de aproveitar a posição estratégica do mês, já que quando começamos o mês fizemos promessas, inclusive de dieta, de modificar vários aspectos da vida da gente, e o branco, porque o Réveillon também é tradicional que a gente vista uma roupa branca. E através dessa atitude, desse grupo, foi criada a campanha, então, Janeiro Branco, que tem o objetivo de as pessoas da comunidade buscarem esse bem-estar mental, já que somos formados, por mente, corpo e espírito. E é sobre este assunto o nosso Entre Nós de hoje. Quem está aqui com a gente é a Eliédes Ribeiro, diretora de Ações em Saúde da Secretaria Municipal de Pelotas, e a psicóloga coordenadora do CAPS Castelo, Paula Carriconte. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, e até vim de branco hoje, para representar, tá com a fitinha branca também. E gostaria da gente começar conversando da importância primeiro dessa data. Porque quando foi sugerido esse programa, até a gente conversava antes, eu fui pesquisar, e inclusive com psicólogos e psiquiatras que não conheciam, Acredito que se deva porque é uma coisa mais localizada ainda, muito recente. Aí eu deixo aberto para vocês da importância, o que vocês acham dessa busca do bem-estar mental. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer, Fernanda? Agradecer o espaço e o carinho que sempre somos recebidos na casa. Acho, assim, que é de suma importância a gente poder divulgar essas atividades, O Janeiro, ele tem essa prerrogativa, é uma campanha nova, está pouco tempo no Brasil. 3 anos, 3 anos, Para uma política pública, para uma campanha, é um tempo muito pequeno, Nós estamos acostumados a outras datas que já têm uma história, então já tem todo um desenvolvimento. Estamos começando em Pelotas também, Este ano começamos timidamente com a É o primeiro ano que aqui em Pelotas? É o primeiro ano aqui que a gente faz alguma coisa maior, extensiva, Então, tivemos a oportunidade ontem de estar no Largo do Mercado, e poder divulgar um pouco do trabalho, dessa importância da gente cuidar, E mais uma vez a gente agradece estar aqui para falar em prevenção, Porque a gente tem esse hábito, a gente fala muito na doença. E muitas vezes a prevenção ela fica esquecida. E aí a gente só vai lá quando está doente. Aí poderia ter resolvido bem antes, E eu acho assim que quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que falar na nossa vida cotidiana. Estar preparado para as dificuldades, estar preparado para as perdas, E poder trabalhar essas perdas. Então, eu acho que é interessante a gente poder trabalhar um pouco a questão da prevenção. E aí, Paula, tu como psicóloga e coordenadora ali do Castelo, do CAPS, aí a gente conversava antes, a palavra transtorno mental já é um tabu. A pessoa já acha, bom, se eu tenho alguma coisa, transtorno mental são para aqueles loucos de camisa de força, aquela coisa, e isso não tem nada a ver.
Então, né, a partir dessa proposta do Janeiro Branco, né, é para divulgar, né, essas ações, né, com a principal finalidade de prevenção, né, para que isso não ocorra, né, porque vai ser assim, uma ação de profissionais junto com a população, né, porque o principal objetivo é estar na população divulgando, né, o que é a doença mental e principalmente anterior a isso, né, começar o tratamento de prevenção, né, porque é muito comum, a gente sente uma dor, né, sente um mal-estar e vai ao médico, né. Agora aquelas nossas questões, ansiedades, as nossas tristezas, né, as nossas dificuldades diárias acabam ficando, e a gente vai deixando de lado em função do preconceito, do medo de procurar um profissional, né, por isso mesmo, eu vou procurar um profissional e aí vão dizer que eu sou louco, que eu estou doido naquele momento, né, a pessoa não vai, e acaba que vai desencadear um transtorno, né, porque a pessoa perdeu aquela caminhada, né? Perdeu de fazer a prevenção, perdeu de fazer um tratamento adequado no início. E a mente é que comanda tudo, né? Sim. E é a nossa qualidade de vida, né? A mente que coordena. E eu tenho um dado aqui, que no Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Bem-Estar, da Cantar Health, mostram que 34% dos entrevistados aqui declararam sofrerem de alguma condição psiquiátrica. Ainda que apenas 21% deles tenha sido diagnosticado, né? A depressão, uma grave condição médica que diminui a capacidade da pessoa de funcionar, de tudo, né? De conviver, normalmente, segundo essa pesquisa, é um dos transtornos psíquicos muito comuns no mundo, afetando mais de 350 milhões de pessoas. E é um transtorno mental, que aí sai daquele tabu que a gente estava dizendo. A gente conhece N pessoas que têm depressão, a gente pode já ter passado por depressão, né? E isso é um transtorno mental, que a gente às vezes quando fala... É importante que tenha o cuidado adequado, né? Porque as pessoas acham que vai passar, que é um momento só, que, né? E não dá um cuidado adequado naquele momento. Né? E até pela Organização Mundial de Saúde, né, a perspectiva é que aumente bastante até, né, esses casos de depressão e, né, entende-se que da correria do dia a dia e a gente cada vez mais objetivo, né, com mais dificuldades e mais cobranças, e aí acaba deixando de se cuidar, né, e acaba aparecendo sintomas de depressão, ansiedade. Né, em função disso, né, a qualidade de vida, né, que o pessoal está deixando de lado e correndo atrás do trabalho e outras atividades. E aí aqui diz também que atinge 16% da população brasileira. É uma porcentagem muito alta. Mais do que a taxa de depressão nos Estados Unidos, que é 13%, a Espanha 9%, a China quase 6%. O Brasil também é o país onde as pessoas são diagnosticadas com depressão quando são mais jovens, em média aos 36 anos de idade. A faixa etária, segundo a pesquisa, entre os 35 e 49 anos, concentra a maior taxa de depressivos brasileiros, com maior incidência entre as mulheres, 68,9%. Mesma tendência observada em países como a França, o Reino Unido e a Espanha, né? E que, geralmente, essa depressão, que tem esse dado altíssimo, muitas vezes, se não tratada, ela leva à morte. E aí vem os casos de suicídio, inclusive conversávamos antes, né, de dados que tu tens. Dados que eu tenho, o índice de suicídio no Brasil, né, nosso país está em 8º lugar no mundo. Imagina. Né, e o mais preocupante, o Rio Grande do Sul em 1º lugar no nosso país. É um horror então, isso, assim, né? Está bem na hora de ativar e trabalhar em projetos, né, como esse do Janeiro Branco, e não deixar para o janeiro e trabalhar o ano inteiro, né, porque a tendência já é essa, né, já vindo da própria Organização Mundial de Saúde, a tendência é essa, então a gente, mais do que nunca, nos mobilizarmos, né, para tratar essa questão, que é muito séria. Em relação à prefeitura, porque esse bem-estar, ele passa por várias coisas, né? Tu teres qualidade de vida no sentido de um grupo de amizade,
de um lazer, de uma atividade. Vocês oferecem vários tipos de atividades em relação a isso, né, Eliédes? Tem se procurado sempre trabalhar junto com a comunidade. Então, todas as unidades básicas, se não todas, a grande maioria, possuem o que a gente chama de grupos de convivência, né? Popularmente chamados de grupo de hipertensos, grupo de diabéticos, mas que na realidade são grupos de convivência. A gente tem alguns que são grupos de mulheres, temos oficinas. Então, assim, são atividades em que tu procura agregar aquela comunidade. Muitas mulheres, efetivamente, as mulheres são um grande grupo, né? Porque os homens ainda têm algumas atividades fora de casa. Então, eles sempre procuram mais a rua. Seja o bar, seja o jogo de futebol, seja... Então, ele já é mais da rua. E a mulher, ela acaba se voltando para dentro de casa e se isolando. E ali é que começa a grande maioria dos problemas. Então, assim, procurar fazer com que essas mulheres se reconheçam, cheguem na unidade, não porque estão com a pressão alta, com uma dor de cabeça, ou porque aquela angústia, aquele aperto no peito, que por mais exames que a gente faça... Não é físico. Tu não é físico. Não. E às vezes você pergunta, tá, tu tá com alguma coisa, o que tá te preocupando? E aí, quando fala, aquilo vem. Né? Então a gente tem que ver isso, sim, procurar. E na comunidade, que as pessoas, quando tiverem alguma situação de ansiedade, de estresse, que notem que aquilo está fazendo mal, está passando do limite que ela pode aguentar, procure a unidade básica, né? Faça uma consulta com o clínico da unidade, mas chegue e exponha realmente o que está sentindo, que ele vai fazer o encaminhamento para os serviços que se tem disponível. Né? Nós temos uma rede de saúde em Pelotas implantada, né, com condições de absorver o cuidado na saúde mental. Mas para isso a gente também precisa fazer lá desde o início. Às vezes a gente oferece, venha participar do grupo conosco toda quarta-feira. E a pessoa não vem, não está disposta. Ao mesmo tempo a gente tem uma experiência agora na unidade Bom Jesus, onde nós temos quase 300 pessoas participando das atividades físicas. Que também é muito importante, imagina. E 50% daquela atividade é a socialização. É óbvio que o físico deles está muito melhor. É óbvio. A questão de mobilidade, de alongamento, tudo isso é trabalhado. Assim, mas a felicidade com que eles se encontram, aquela integração extrapolou os muros da unidade, extrapolou, eles estão fazendo atividades na Dom Joaquim, eles estão passeando, né, fora, estão indo a outros lugares. Então aquilo ali se tornou um grupo de convivência que agora não para mais. A cada vez aumenta, porque as pessoas estão realmente se sentindo bem, conseguem trabalhar o que é aquilo que é leve, aquilo que se consegue. E, do contrário, se encaminha para o melhor lugar, né, que normalmente é a unidade, o CAPS da região. E ali também ela vai receber o tratamento, né? Vai fazer primeiro o que a gente chama de acolhimento, ela vai passar por um grupo com vários profissionais, não só com a figura do médico, mas com toda a equipe, e a partir dali ela vai ser direcionada tanto o tratamento quanto as atividades dela, que são todas terapêuticas ali dentro, mas que não necessariamente são medicamentosas, né? Então essa questão toda da socialização, da inclusão, né, no grupo faz uma diferença incrível. E em relação bem à parte psicológica, né? Sim. Até a Eliédes falou que as mulheres elas ficam mais em casa, aí elas procuram. Isso também não seria o homem ele não é mais freado no sentido de eu não preciso, eu não vou procurar. Eles são mais preconceituosos, né? Também, né? Claro que sim. Tipo, eu estou ruim, mas eu não vou fazer nada. É isso mesmo. No lado psicológico também, né? O número de mulheres nesses atendimentos são muito maiores. Tanto que até a gente fala em outros programas que, inclusive, sobre o próstata, que a mulher é que leva geralmente o marido para fazer o exame. Admitir estar doente é uma coisa muito grave, muito séria. E que geralmente aí é a mulher que leva o filho, a mãe, né? Sim. Aí depois a esposa leva o marido, que geralmente a primeira entrada na unidade básica sempre é a mulher que leva. Sim.
Em todos os serviços. Em relação à saúde mental também. Basicamente, a mulher faz o primeiro contato, né, tira as informações necessárias, depois o companheiro, o marido, comparecer ao serviço. Acontece muito. E em relação a esses transtornos mentais, quais que são os mais comuns, assim? É que assim, o CAPS trata transtornos graves e persistentes. No que tu trabalhas ali, né, do Castelo? Trabalho, sim. Aí são transtornos graves, persistentes, são esquizofrenias, né, são transtornos bipolar, né, são casos que são de pessoas que têm algumas alucinações, né, então com uma dificuldade de contato com a realidade. Né? Então, aí no CAPS é tratado isso, trabalhado com a equipe multidisciplinar, né, e aí no momento que a pessoa estabiliza, né, aí a nossa ideia e o objetivo do CAPS é que seja incluída em alguma atividade, ou trabalho, ou uma atividade fora. Né? Porque ali no CAPS é tratado quem no momento está com aquela dificuldade maior de contato social, realidade pessoal. Né? E aí, no caso, eles são encaminhados pela unidade básica? É tudo sempre pelo ex-postinho, né? É o preconizado. Às vezes nós temos algumas pessoas que chegam ao CAPS sem até porque às vezes não precisa nem passar, né? Sim, são atendidos também. São atendidos também, mas o ideal seria que ele viesse da unidade. Para uma primeira avaliação, né? E aí, vocês oferecem... porque eu não sei como é que se dá ali. Eles ficam o dia todo, eles moram... Não existe assim. Não. Como é que funciona? É assim, ó, cada usuário chega ao serviço, ele é avaliado pela equipe multidisciplinar, né? E de acordo com essa avaliação, que vai ser visto o PTS, que se chama, que é um plano terapêutico singular. Cada um deles vai ter um atendimento de acordo com as necessidades, né? Tanto relacionado à doença como às suas necessidades pessoais. E em função disso, né, que tem as oficinas terapêuticas, os atendimentos, os grupos terapêuticos. Então, em função disso, cada um vai ser estudado individualmente para ver, né, quais seriam as necessidades no momento. E aonde que no momento também ele pode estar participando. E a proposta é assim, ó, no momento que eles estiverem mais estáveis, fazer ações fora do CAPS. Então, tem atividades no cinema, né, tem passeios, quando tem Fena Doce, algum evento na cidade, eles vão, né, eles são acompanhados pelos profissionais. Então, a ideia é essa também, não ficar ali fechado, né, dentro do CAPS. Aí também não socializa. Mas a ideia é essa. Ele começou a estabilizar atividade lá fora. E aí também passam para esse grupo Bem Viver, né? Faz atividade física, né? E aí a rede vai funcionando nesse sentido, porque aí tu vai direcionando e eles igual continuam, né? E eles vão são todos os dias que eles vão? Pois é, aí vai depender da necessidade. Do caso, é individual. Tem uns que têm portas abertas e eles estão ali sempre que sentirem necessidade. Tem outros que não, tem uns que realmente precisam de uma rotina organizada, então vai ser agendado, né, de acordo com isso. Então, e quantas pessoas hoje tem ali? No CAPS nós estamos em torno de 250, 260. É mais ou menos esse número que vocês mantêm, assim? A média de atendimento diário é 30 pessoas. E que aí vão ver se... Ou esses 30 já são direcionados mesmo porque precisam ir para ali? Sim, os que precisam. Então é um número bem grande, né? Se é 30 por dia já direcionados ali. Aí eles têm oficina de música, oficina de educação física, tem as oficinas de artesanato, a gente trouxe oficinas de arte. Alguns exemplares do pessoal das oficinas para deixar para ti. Que lindo! Pessoal. Não sei se você depois pode mostrar aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha que lindo! Nossa, que bom gosto, combinação! Olha aqui! Amor! E onde se trabalha todo o processo, né? Como a Paula disse, desde a embalagem, toda a confecção. Sim. Que amor! Aqui um chaveiro. Pinturas, tem quadros muito bonitos. Tem obras. Que lindo! Esqueci deste. Deixa eu ver esse outro. O que é esse outro? As pinturas em tela são as pinturas. Pintura em tela. Um guardanapo. Olha que lindo, gente. Assinado pela Thelma.
Ó, que legal! A gente agradece de coração e parabéns por esse trabalho de vocês maravilhoso aqui. Nossa, uma baita habilidade, lindos aqui, né? Vou botar até esse aqui. Vou botar aqui. Ai, que ótimo. Ó, tá combinando aqui, ó, com a minha roupa branca. Ó, eu com um fuxico aqui. Lindo, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. E que trabalho bonito, né? No momento que eles estão desenvolvendo os trabalhos, estão ali em grupo, estão conversando, daqui a pouco fazem uma confraternização, né? Daqui a pouco querem fazer um lanche, um café, né? Então se juntam para isso. E aí muitas vezes é comum de acontecer que a partir desses grupos lá de dentro eles fazerem um grupo lá fora, se encontrarem, né? Ter atividades fora do campus, né? Algumas afinidades que se criam lá dentro. Vamos para o intervalinho? Sim. A gente vai então para o intervalo, tomar uma aguinha. Vai lá, tu também, volta rapidinho que a gente está falando hoje sobre Janeiro Branco. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkielmoveis.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir falar. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Hoje ao vivo, quinta-feira, pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site www.tvcidadepelotas.com.br. Isso mesmo, nós somos a única emissora brasileira, seja em canal aberto ou fechado, que tem toda a programação 24 horas ao mesmo tempo pelo site e pela emissora. Então não precisa estar em Pelotas, não precisa ser assinante da Blue para poder estar com a gente aqui. A gente agradece muito essa audiência que vem vindo de outros locais muito longes
e de pessoas que estão querendo e apostando aqui na TV. A gente agradece de coração. Quem pegou a televisão agora, ou o notebook, ou o celular, a gente está falando sobre o Janeiro Branco, né? Que é o cuidar do bem-estar, da saúde mental. Luiz, a gente falava no intervalo também, que a gente aproveita para o intervalo para conversar, em relação a sintomas, algumas doenças, acredito que, não sei mais se eu posso dizer mais simples, não sei até que ponto são mais leves, simples, mais leves, se é melhor, que seria a depressão, ansiedade, estresse, todas que a gente passa, o cansaço também, que muitas vezes a gente pensa, eu tenho que parar, estou trabalhando demais e não para, no caso, até para se divertir, para ter um lazer, para ter uma saúde boa, mas de repente vai ter que acabar parando por doença. E isso é muito ruim. E muita gente faz isso, inclusive eu sou uma delas. Então até me coloco assim, porque revendo as coisas, hoje eu sou uma pessoa muito casa, trabalho. E cadê o meu bem-estar mental? Então é uma coisa que também que eu já notava, que eu pesquisei aqui o assunto e que eu estou retomando, né? Tipo, o que fazer, né, para a gente mudar isso? E aí falávamos em relação à depressão, né? Que até os sintomas dessa depressão. Sim, a base sempre seria a prevenção, né? Mas no momento que a pessoa detecta, né, observa que está com alguns sintomas diferentes, que está conduzindo a sua vida de uma forma diferente, aí começar a ter os cuidados. Aí é o que tu disse, né? Tem sintomas mais leves, né? E o cuidado que tem que ter quando dá esses sinais, desses sintomas leves, para que não haja uma evolução, né? Porque daqui a pouco pode chegar até um transtorno mais grave mesmo, né? Então, quanto aos sintomas depressivos, nós conversávamos, né? A gente tem a ideia que a depressão, os sintomas são sempre aqueles sintomas negativos, né? A pessoa não quer levantar, não quer se alimentar, né? Então tem mais dificuldades, assim, são sintomas negativos que se chamam. E hoje em dia cada vez há mais estudos com relação à irritabilidade, né? Porque também é observado que hoje em dia, né, as pessoas estão mais irritadas, até pela essa cobrança que nós conversávamos antes, né, essa cobrança do dia a dia, e acaba mascarando aquela depressão. Então a pessoa está irritada, está estressada, né, está com essa correria do dia a dia, né, e na verdade já está desenvolvendo algum problema mental, né, leve, né, mas essa irritabilidade também, né, pode passar de leve a moderada até grave, né, que aí vem casos de violência, né, violência doméstica, né, isso acontece muito, essas violências na escola hoje em dia, né, que acontece muito, então em função disso, assim, né, porque a pessoa no momento acaba que não observa no início, né, então junto já vem a questão do preconceito, não observa porque já está, né, querendo se distanciar daquilo, eu não quero enfrentar, eu não quero consultar, eu não sou louco, sabe, e aí, né, que vem a dificuldade, que acaba sendo uma situação muito mais grave depois. Sim, e às vezes aquele que a gente diz, tô com a Elis tinha dito, eu tô com um aperto aqui, parece que eu tenho um lomo na minha garganta. Bem isso, né? Normalmente o paciente diz, eu tenho uma bola que sobe e desce. Sabe? Eu tenho uma coisa que eu tenho uma bola e sobe e desce, ela sobe e desce, até conseguir identificar o que é aquilo, e ele também perceber qual é o motivo que está levando aquele estresse, né, a essa sensação. Às vezes demora um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente procurar ver que tudo aquilo que é demais não está legal. Sim, né? Não é normal, né? A gente foi feito para ser feliz, a gente não foi feito para sofrer, para estar sofrendo. Não, e uma coisa sempre, né? Sempre, tipo, sempre. Porque eu acredito que a gente nunca vai estar linear. Eu estou na frente de uma psicóloga, mas eu acredito que não exista alguém que permaneça linear. Claro que não é um bipolar que vai de extremos, né? Mas hoje tu tá bem, passa um outro dia tu não tá tão bem assim, normal. Também não é uma coisa, agora porque, né? É bem diferente, eu acho. Até de repente dá até o que é bem o bipolar? É uma diferença no mesmo dia de humor? Não, varia. Em cada também. caso também tem, né, esses estágios, né, de leve, moderado e grave, né?
Eu acho que outra coisa que a gente tem que perceber e tentar com os nossos jovens, com as nossas crianças, procurar observar e trabalhar, estar junto, né? A gente fala, parece que é uma coisa muito banal, muito piegas, quando se diz que apoie seu filho, esteja perto, não deixe sozinho, observe, né? Aquela criança que está muito quieta, que já não está como devia, a criança tem que brincar, ela tem que estar no meio, ela tem que socializar, ela tem que poder extravasar os seus sentimentos. Eu acho que às vezes a gente perde um pouquinho nessa função de vida, de atribulada, todo mundo tem que trabalhar, as mulheres estão fora, estão no mercado de trabalho, a família está sempre pressionada por questões financeiras. Então, assim, mesmo com todos esses problemas, a gente tem que parar e olhar para as nossas crianças, olhar para os nossos adolescentes. Porque aquilo que às vezes fica rotineiro vai se perdendo, né? E observar essas crianças e no momento que detectar alguma situação diferente, fale com o profissional que estiver mais perto, né? Se for o caso da comunidade, vá na unidade básica, vá no médico que está acostumado a trabalhar, procure o psicólogo, converse com o professor, que é o outro agente. Mais né? tempo, inclusive, né? Fundamental pais, nessa né? situação, né? Observe aquelas recomendações que às vezes o professor diz e a família não deixa passar, não reconhece, deixa passar, né? Olhar também muito para as nossas questões familiares. Né? Existem vários transtornos que têm uma característica genética familiar. Então, assim, ó, não é errado. Todos nós temos. Um tem diabetes, outro tem unha travada, como a gente diz, outro vai ter hipertensão. Claro. E nós vamos ter problemas mentais, ora mais leves, ora mais persistentes, mas faz parte da nossa vida. Claro. Né? E encarar isso com naturalidade. É um transtorno, é um agravo, pode ser uma doença, como qualquer outra. No momento em que a gente identificar e conseguir trabalhar, tratar da forma correta, é vida normal. Sim. Bom, existe medicação, existe... Hoje em dia, cada vez mais, e os dispositivos estão aí, você tem as oficinas, você tem o artesanato, você tem o lazer, você tem 500 atividades diferentes no dia. Então, não pode se isolar. Não pode se isolar. Aí a gente falava no Rio Grande do Sul, né? Existem alguns trabalhos que dizem que uma das coisas que pode levar, né, uma tem as nossas características, me corrija se eu estiver dizendo errado, as nossas características da formação da sociedade brasileira, sociedade do Rio Grande do Sul, né, da imigração. A gente acabou confluindo várias populações ali do norte da Europa, daquelas regiões mais frias. Então a gente já traz algumas coisas que são características lá do além-mar. Né? E a questão também do nosso inverno rigoroso. Nós temos muitos períodos. Né? Às vezes a pessoa diz que o pessoal do litoral, né, ele não tem tanto transtorno, porque ele tem energia solar. Então, independente de qualquer coisa, você tem uma perspectiva de vida. O sol, ele é importantíssimo para nós. E aqui a gente tem muitos períodos sem sol. Isso também nos faz com que a gente se volte para dentro. Se volta para dentro de casa, a gente se volta para o ambiente fechado. Né? Então existem vários trabalhos, bem interessante. Tem depressão sazonal, né? Sim. E daí o janeiro também ser o janeiro, né? Porque é um momento em que a gente faz aquela quebra. Também, a gente tem o lado positivo, que a gente está em pleno sol, né, no verão, e também a gente tem aquele período que a gente faz aquela quebra, né? Sim. Daí vem tantos transtornos no final de ano, a gente tem mortes, normalmente a gente tem muita intercorrência nesse período, né? Que a gente não conseguiu atingir determinado objetivo, porque não. Sim. Então, assim, por ele se cobrando, né? As cobranças. Então é um período bem interessante, mas eu acho assim que se a gente puder, nesse momento, se perceber enquanto adultos e conseguir identificar as nossas alterações, ótimo, e se voltar para as nossas crianças, né? Sim, até porque também não sei se... Porque aumentou bastante o número de crianças depressivas. Sim. Antigamente nem era... Eu nem sei se aumentou ou se começaram a perceber. Ter mais cuidado, né? Porque não davam, acho que, muita bola, né? Não sei se...
dava importância, assim, como é que uma criança vai, como é que uma criança vai ser depressiva, uma coisa assim, e aumentou bastante, né? Aumenta bastante, mas os pais estão mais conscientes também. Né? Existe um preparo maior na sociedade, profissionais habilitados, também, a própria escola, né, para detectar e entrar em contato. Sim. Né? Hoje a gente tem também aqui o CAPS-I, né, que atende essa população até 18 anos. Né? Atende as crianças e normalmente são oriundos de escolas, são encaminhados. E temos o CASE também, né? Se a gente for falar nos nossos dispositivos, hoje a gente está com 8 CAPs, nós somos 8 CAPs, sendo um 24 horas, que é o CAPS-AD. A gente tem 2 unidades de acolhimento, que é a unidade de acolhimento adulto e a infantil, que tem características diferentes, né? Mas estão funcionando e atendendo essa população. Diferentes, eu digo, porque eles têm um cuidado mais intensivo, né? E elas funcionam como um lar substituto, se eu vou poder usar esse termo, né? Durante um período, então você tem uma vivência maior. Ele não é um cuidado tão aberto quanto no CAPS, né? Temos o CASE, que atende toda a nossa população escolar, né? E temos o CAPS-I para os transtornos já. Então, assim, mais as oficinas terapêuticas e mais o Retrate, que é uma oficina que nós mantemos, é um serviço que tem como objetivo a inserção, a capacitação e a inserção no mercado de trabalho. Então é bem interessante. Em outro momento, se vocês quiserem visitar, é muito interessante, né? Além de todas as oficinas de artesanato dos CAPs em si, a gente ainda tem essa outra que prepara para o ambiente do trabalho. Tá? Então, e aí até em relação a um dado que eu peguei aqui, que até é meio um oposto até do que vocês vêm falando, que a incidência de diagnósticos, né, de depressão na rede pública, no SUS, né, geralmente coloca até a Organização Mundial de Saúde como baixa, que geralmente ele é diagnosticado mais em consultório, por algumas prefeituras, não terem especialista, não ter como chegar lá e diagnosticar, que vai no posto ali na UBS e não há esse diagnóstico. E pelo que vocês falam, assim, não é bem assim, né? Não é um diagnóstico, mas eles encaminham para o CAPS e para o serviço de saúde mental, né? Então existe essa referência e contra-referência, porque eles atendem, eles detectam, escutam, né, a queixa do paciente e encaminham, né, para ser avaliado, para ver realmente se é uma depressão, né? E aí a partir dessa avaliação, aí no CAPS tem a pessoa é acolhida, é avaliada, e se for aqueles casos que nós falávamos, se for mais leve, se for moderado, se a pessoa continua, né, dentro da sua realidade, dentro do seu ritmo de vida, né, continua em contato com a sociedade, ele irá para um outro tipo de tratamento, que nós temos o ambulatório de saúde mental. Né? Então existem vários dispositivos que são apropriados para cada momento da doença, praticamente. Né? E aí, se for detectado que é um caso daqueles graves, persistentes, né, tem um local acaba ficando ali no caso. Mas eu acredito que agora tenha aumentado bastante. Assim, os médicos estão com cuidado com relação a isso. Né? Então tem investigado, tem encaminhado, né? Então tem chegado bastante para nós. Tem chegado bastante. A nossa rede ela está sempre com capacidade máxima. A gente não tem nenhum serviço que a gente diga assim, não, lá está metade, né? Não tá. Não, a gente tem ocupação máxima. E viemos crescendo ao longo dos anos em função disso. E o que não quer dizer também é aquela coisa que a gente acha, aumentou então o número de pessoas doentes. Não. De repente eles estão eles estão indo, estão tendo onde ir, né? Estão tendo uma conscientização, né, a opção de tratamento e de cuidado. E aí também entram no número, né? Sim. A partir daquele momento tu passa a ser uma contagem. O número. Tu entras na contagem. A gente costuma brincar muitas vezes que assim, né?
Se tem muito, se tu tem uma estatística, se tu tem um indicador que diga que tem muito, é porque tu está fazendo e está diagnosticando. Aquilo que a gente olha o indicador, diz, ali não tem muito, não tem nada, é porque não está sendo investigado. Não está sendo investigado, não está sendo notificado, né? Não está sendo definido como um caso. Então ele fica no limbo. Às vezes a gente ouve algumas doenças, não, aqui não tem. Não tem porque não foi investigado, não tem. A gente tem algumas situações agora que vem se trabalhando muito, que não tem a ver com isso, mas só para elucidar a questão da sífilis, por exemplo. Quero fazer um programa sobre isso. Hoje nós temos um boom, porque tem notificação, porque está chegando nos serviços, está exigindo tratamento e os profissionais todos estão relatando isso, estão notificando. Então aí você tem esse número assustador que faz a gente pensar em outras estratégias e tudo. Mas eu acho que o reconhecer tanto do indivíduo quanto do profissional que está tendo, e a partir do momento em que ele identifica isso, passa a contar como um caso, né? Na verdade, só vai acontecer se tu tiver a estrutura instalada, que é o nosso caso aqui. Vamos para o último intervalinho? Quero. Então a gente vai para o último intervalo e depois dos comerciais a gente volta falando sobre bem-estar mental em Janeiro Branco. Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo o que procura com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras. Tapetes nos mais diferentes estilos e tamanhos. Com a chegada do calor, o destaque é para os de sisal. Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável. E a linha Pet vem com tudo. Destaque para os tecidos e almofadas lindíssimos. No térreo da loja, confecções masculina e feminina. Para os homens, camisetas com mangas, sem gola, polo, regatas, bermudas, ternos que vão do infantil até o tamanho extra grande, além de meias, cuecas e cintos. Para as mulheres, a deliciosa malha fria aparece em blusas, saias, calças e vestidos. E a moda praia também está um arraso. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Tudo com mercadorias das melhores marcas do mercado e com preços que cabem no seu bolso. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. E atenção! Nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Esse brasileiro vai
ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo com o programa Entre Nós, que hoje está falando sobre o Janeiro Branco, uma campanha idealizada em Minas Gerais por psicólogos e psiquiatras e que vem se sendo, não vamos dizer alastrada, porque parece alastrada até uma doença, vem sendo divulgada, difundida para outros estados. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul e aqui em Pelotas foi o primeiro ano mais. Agora nós vamos divulgar o Janeiro Branco, entrar nessa campanha que visa o bem-estar mental. E a gente falava bastante no primeiro e no segundo bloco em relação a isso. E a gente está aqui com a coordenadora do CAPS Castelo, que é a Paula Carriconde, e a Eliedes Ribeiro, que é a diretora Saúde, Ações de Saúde da Secretaria Municipal de Pelotas. E elas trouxeram para nós, quem não viu, a gente vai mostrar aqui de novo, trouxeram, o Paulo puder, os trabalhos desenvolvidos ali pelos, vocês chamam usuários, né? Usuários ali no Castelo, no CAPS do Castelo. E eu tô com esse colar aqui, todo de fuxicos também, feitos por eles. E esse guardanapo aqui, uma graça, também como trabalho, como bem-estar mental que é feito lá pelo pessoal que participa das oficinas. E a gente falava também, no intervalo que eu peguei alguns dados, que a saúde mental também ela é essencial para conseguires passar por outras doenças, né? Principalmente câncer, e aí de ter esse acompanhamento também psicológico, e daí também se tu tens este bem-estar, se tu consegues te manter, se tu já faz, acredito que esses trabalhos, até em ONGs, trabalho voluntário que ajuda bastante, que eu acho que traz para a pessoa, o retorno para quem faz melhor, né? Se trabalha em outros grupos, faz parte de grupos de dança, de artesanato, ajuda em relação a essa mente e a tu conseguir superar determinadas doenças, né? Sem dúvida, se tornam mais leves, né? Porque a pessoa costuma fazer um vínculo à doença, né? Então, quando tu consegue sair daquele vínculo, porque fica aliada, né, àquela doença e vive só a situação da doença. No momento que tu consegue sair um pouco, que é difícil, a gente sabe, né? Mas é de muito valor. Um pouco que consiga sair, né? Tá reorganizando outras coisas da vida e sai um pouco desse vínculo mais pesado da doença. Até porque muitas pessoas dizem que esse tipo de doenças são psicossomáticas, né? Algumas delas, né? Também muitas psicossomáticas acabam agravando doenças. E aí tu ainda tá com uma mente, tipo, né? Só naquilo, eu tô mal, eu tô ruim, eu vou piorar. Realmente, teu corpo vai registrar aquilo que teu cérebro está passando. Sim, aí cada vez te pega mais esse sintoma, né? Esse mal-estar. Em relação também à procura lá por vocês funcionam em horário, seria comercial, que a gente chama, por exemplo, a pessoa que quer, mas ela tem que passar pelo postinho, né? O ideal seria que ela procurasse, no primeiro sintoma, quando se sentisse, procurasse a unidade básica. Chegando ali, faça um acolhimento com o profissional enfermeiro ou outro e peça uma consulta médica para fazer a avaliação desses sintomas. Tá? Uma vez avaliado, ele vai ser encaminhado para o serviço que melhor puder acolher.
Tá? Então, dependendo da característica desses sintomas, ele vai para o determinado serviço. Com relação ao álcool e drogas, a gente tem o CAPS-AD, né, que tem acolhimento na primeira hora da manhã e na primeira hora da tarde. Então, se as pessoas optarem por chegar ao CAPS-AD, de preferência no primeiro horário da manhã, por volta das 8 horas, e depois no primeiro horário da tarde, por volta da 1h30 da tarde. Né? Porque a gente tem uma procura grande para poder acolher todos aí, né? Não é fácil. E para te poder melhor acomodar o cuidado, para que ninguém fique esperando tanto, para que se possa ver os casos de urgência. Se tiver pessoal mais ou menos naquele período, é mais fácil de você organizar o cuidado. Tá? Mas mesmo assim, por qualquer forma, o que a gente sempre gosta de salientar é que esse acolhimento vai ser feito pela equipe multidisciplinar. Um CAPS, ele não é formado única e exclusivamente por um psicólogo ou por um psiquiatra. Nós temos em média 12 profissionais diferentes em CAPS. Tá? Então nós temos a enfermagem, nós temos os educadores físicos, nós temos o pessoal da música, o pessoal das artes, né? Serviço social. Então, se você for contar, dá 12 profissionais diferentes. Tá? Então, que a pessoa chegue, procure, né? Vai ser atendido por algum profissional que vai fazer essa primeira abordagem. De acolhimento, que a gente chama. Né? Ou a equipe é uma equipe capacitada, tem condições de identificar, e aí, no momento que for identificado qual é melhor a sua situação individual, ele passa para o plano, para a confecção do plano, né? Plano terapêutico singular, PTS, que a gente chama. Porque aí sim, apesar de eu estar num espaço coletivo, num espaço de grupo, cada um de nós terá o seu plano específico, né? E vai poder ser acolhido e participar do tratamento o período que for necessário. Alguns podem ficar 2 meses, outros podem ficar 3 meses, outro pode ficar mais tempo, vai ficar 1 ano. Alguns permanecem conosco mais tempo, mas isso também depende de cada um individualmente. O retorno, vendo a necessidade, eles estabilizam, saem, mas daqui a pouco tem alguma dificuldade, retorno. Aí eu vou pedir para o Paulo colocar para a gente aí no monitor o site do pessoal do Janeiro Branco, que é ali de Uberlândia. Então tá ali o site, que é o janeirobranco.com.br. Eles têm uma página no Facebook, que é campanha Janeiro Branco. O e-mail é janeirobranco@gmail.com. E tem um WhatsApp que eles colocam ali, que é um WhatsApp nacional. O código de área é o 34 999 66 1835. Então as pessoas até, né, que quiserem falar mais especificamente, embora acredito que se tu moras aqui, né, que tu procure o serviço de Pelotas, né, alguma coisa assim, mas de repente até para o site, porque ali tem várias coisas no site, inclusive sobre transtornos mentais, o que fazer. Informação tem informações gerais, né? Às vezes tem alguma dúvida, então esse site vai específico para ali. Então, aí até tu me falavas que muitas pessoas também, em relação a essa interdisciplinaridade, né, que tem muitas pessoas que resistem. Daí também essa coisa de tipo, é detectado mais no consultório particular, mas que as pessoas ainda têm aquela resistência de não participar. Sim, existe. Existe isso. Porque sai com aquela ideia de consultório, né? Aí eles querem um atendimento médico. Eles chegam lá, eu quero consultar com um psiquiatra, né? Eu quero consultar com um psicólogo, né? Então eles não têm o entendimento de que existe essa equipe aí. Com o tempo a gente vai desmistificando, né? Explicando, que a pessoa inserida vai entendendo, né? Que é um contexto maior. Mas vem sim, essa ideia de consultório que seria atendido por um único profissional. Isso deve também, deve espantar muita gente também, acredito. No primeiro momento eles ficam mais receosos, e aí depois com o convívio permanente aí vai se perdendo. Hoje em dia a gente vê, é muito interessante a gente ver a população, os nossos usuários, assim, a relação de confiança que eles têm com a equipe, né? Então, é comum, eles chegam às vezes para nós ali na secretaria e dizem, não, porque eu já falei com a fulana. Então, assim, a gente acaba tendo uma intimidade, a equipe tem uma intimidade, vivencia, né, vivencia. Eles vivem dentro do CAPS, a gente tem uma atividade,
atividade permanente. Então não é aquela consulta que eu vou rígida, que eu vou lá, chego, me sento. E só, tipo, uma vez por semana? Chama o nome, Dona Eliedes, entra, fala e sai. Né? Não, eles participam de toda aquela comunidade ali. Então, assim, é muito interessante, é um trabalho muito legal. E vocês têm uma rede bem completa, bem completa. A presença do educador físico em todas as unidades, isso faz com que as pessoas tenham já uma outra mobilidade, que percebam, né? Às vezes as pessoas acham estranho, saem para caminhar, aquele bando de gente, todo mundo lá. Mas aquilo ali é uma terapia e é uma coisa orientada pelo profissional. Então, os grupos de caminhada, os grupos de educação física, que a gente chama, em algumas casas que a gente tem piscina, eles fazem exercícios na água. Então, assim, é bem interessante a diversificação dos serviços que a gente consegue aportar para os usuários. Nós temos aulas de pilates também. Temos todo material próprio. Zumba. Aula de Zumba temos. Eu acho que é interessante também a gente frisar que a nossa rede, ela é campo de estágio para as 3 universidades. Então a gente acha que está fazendo a nossa parte, né? A gente está conseguindo, junto com as universidades, aportar para os universitários uma outra realidade, né? Que é papel nosso dentro do Sistema Único de Saúde, capacitar os profissionais, os estudantes, para que sejam profissionais competentes quando saírem daqui. Não, e porque a teoria é bem diferente, né? A vivência diária dentro da sala de aula é bem diferente. É muito importante para a formação deles. A gente gostaria de te deixar uma camiseta. Nossa, eu tô hoje hoje tu ganhou presente. Passou o Natal, da nossa RAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial, onde a gente trabalha na perspectiva do cuidado e liberdade. Branca. Temos outras cores, né? Nem essa todo mundo vê o proposta, mundo como você vê. Rede de Atenção Psicossocial de Pelotas, RAPS Pelotas. Que linda! Muito obrigada de coração, assim. E o trabalho de vocês, olha, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E acredito que vocês já consigam ver bons resultados do que era feito antigamente. Sim, uma caminhada, com certeza se vê resultados. Vocês conseguem já ter E é muito gostoso, assim, um exemplo para nós que é assim muito, muito gratificante é quando a gente vê a reinserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente vê as nossas meninas lá abrindo seus ateliês de costura, fazendo as suas costuras em casa, vivendo do trabalho dela, é muito interessante, assim. E na maioria dos homens, quando eles retornam ao trabalho. Então, a gente ainda continua com essa ideia de que o trabalho é um dos pilares para a gente também ter saúde, não só. Sim, e até porque a gente trabalhar, a gente conseguir ter o dinheiro da gente, se sentir útil. Sim. Acredito que seja para tudo, né? Autoestima, tu te sentir valorizado, né? Contribuindo para os outros. Tu tens uma função na sociedade, tu faz algo que é positivo para os outros, e isso não tem preço. Isso. E é um resultado que vocês vêm tendo, né? Lá. A gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Até eu gostaria de deixar um registro. Né? Estávamos falando em trabalho, existe um projeto, né, entre a Prefeitura, Ministério do Trabalho e as escolas aqui do município. Né? Então, escolas profissionalizantes. Então, são encaminhados usuários, né, para essa atividade. E essa atividade consiste em cursos, né, e inserção ao mercado de trabalho. Já tem também essa ligação. E aí de lá eles já saem encaminhados. Isso é muito importante, claro, né? Que eles já vão para o mercado de trabalho, né? Que talvez não tivessem acesso, essa oportunidade. Nossa, parabéns mesmo. Eu queria agradecer assim imensamente esse trabalho bonito e que, querendo ou não, a gente se envolve, e acredito que vocês se envolvem demais, né? Todo dia. Com essas pessoas e que realmente sejam uma outra família para vocês, né? E que continuem esse trabalho legal que vocês vêm fazendo,
ajudando tantas pessoas que precisam, né? E que as pessoas tenham conseguido tirar, né, alguma coisa. De repente aí você está se sentindo meio estranho, não tá se gostando, tá com aquela bola que nem a gente diz, pra lá e pra cá, aquele ovo, né, aquele ovo na garganta, está se sentindo triste, irritado. Por que não procurar? Vai num UBS perto aí da tua casa, vai conversar com o médico, mas explica direitinho, porque inclusive muitas pessoas conhecem um médico que foi famosíssimo aqui em Pelotas e que foi um mito, que é chamavam de Chico Louco, Dr. Francisco Silva, que ele dizia que mais da metade da consulta, né, conseguirias ter o sintoma se escutassem o paciente. E ele atendia mais de 50 pessoas por dia. Então, assim, fale o que você sente, né? Porque só assim o médico vai conseguir, ou o outro profissional do outro lado vai conseguir saber o que você está sentindo, vai ter o tratamento que é necessário e vai ter qualidade de vida, bem-estar mental, que é o que a gente quer e que todo mundo precisa. A gente agradece muito vocês. Nós que agradecemos. Aqui está sempre aberto, vocês sabem disso. Obrigada Já pela deram oportunidade. pautas para nós aqui, que depois eu vou chamar de novo. A gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!